Convite em nome da Academia Rotária de Letras do Distrito Federal. É para mim um prazer, uma honra estar aqui falando sobre o meu livro. Como bem, né, o Danilo me apresentou, eu tenho um lado que é da psicanálise, mas também um lado da escrita, né? E que me acompanha, na verdade, há muitos anos. A gente vai tendo notícias desse lado, eu acho que depois, né? Tanto é que o meu livro, vou até mostrar aqui para vocês, eu já separei alguns poemas, o Lacunas de Vida em Mim. Ele é um livro que eu escrevi esses poemas nos anos de 2017 a 2019. E eu reuni todos e em janeiro eu enviei para a editora e eu tive a feliz resposta de que, na verdade, o meu livro tinha sido aceito, né, manuscrito, que eles chamam, para publicação. É uma editora independente, que é a Patois, e ela é uma editora que é muito famosa pelos livros de poesia e de crônicas. Então, para começar, eu acho que o título, eu fiz uma escansão dele, né? Que você vai cortando as palavras. E o primeiro título era só Lacunas. E é interessante porque eu coloquei aqui minha fala hoje para a gente ir pensando no título e depois eu vou ler alguns poemas, mas eu queria pensar no título com vocês e que a gente pudesse ter uma troca a partir daí, assim como nos capítulos. Quando eu coloco o título Lacunas, eu fiquei pensando comigo o que eram essas lacunas? Como é que as lacunas se formam? Porque a gente escuta essa palavra, a gente usa ela em vários momentos, e eu fui pensar que não se tratariam de qualquer lacuna, porque uma lacuna, ao meu ver, é igual tem a capa do meu livro. Eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Tem uma ponte, não sei se vai dar para ver. É uma ponte e tem uma pessoa aqui na ponta. E aí, quando você está numa ponte, você é que escolhe a definição dela. Se ela vai ser algo que vai ligar um lugar ao outro, como uma ponte, essa é a função, ou se ela vai ser um abismo, que você olha para baixo, você vê naquela altura e você fala, meu senhor, e agora, né? Você fica até com vertigem. Tem gente que tem, né? Só de olhar assim para baixo, numa ponte, numa altura muito grande, veio um abismo. Então, as lacunas, elas não eram só lacunas, eram lacunas de vida. E aqui no final tem um monte de árvore, um monte de flores, tem realmente uma vida. Porque quando a gente fala em lacunas, às vezes a gente pensa que é um nome muito pesado, fechado, triste. E o que hoje eu quero trazer é que, na verdade, não, são lacunas de vida. Porque todo mundo na vida já passou por algum momento dessa lacuna, que teve aquele momento de embaraço, que você não sabia o que faria a partir disso, né? Se você sucumbiria, se você ficaria depressivo, se você ficaria mais ansioso, se seria um momento de ponte, de uma felicidade, como é que na verdade seria esse momento? Então as lacunas, elas se formam, começam a se formar por aí. Na verdade, a primeira lacuna da nossa vida inteira, e aí não tem como eu realmente, Danilo, tirar meu lado psicanalista, a primeira lacuna, a gente sabe, né, que foi quando a gente descobre que o mundo, na verdade, a Terra, ela não vai ser o centro do mundo, né, lá com Copérnico. Depois, a gente tem uma segunda lacuna muito grande na humanidade, que a gente descobre que a gente tem uma descendência, né, animal ali, com os macacos. E aí, uma terceira lacuna vem com Freud, que ele vai dizer que a gente não é senhor na nossa própria casa. Tem alguma coisa aí que nos extrapola, que é o nosso próprio inconsciente. Ou seja, nem tudo que eu penso é quem eu sou. Tem uma parte que eu não tenho acesso que é muito grande. E aí, a partir disso, a gente começa a lidar com várias lacunas na nossa vida. E aí o Freud entende, e eu acho ele muito safo nessa hora, que todo animal ele tem um destino, né? Ele cresce, ele se reproduz, ele tem um lugar ali na cadeia alimentar, nos seres vivos, mas o humano, o homem, na verdade, ele não tem.
Porque desde que ele começou a ter, por exemplo, uma consciência e um inconsciente também, ele começa a ter que sair da biologia. A gente não é um bicho, a gente é um ser humano. Nós somos seres vivos, mas nós somos seres humanos. E a gente sai desse destino só biológico. Então a gente tem que encontrar um destino. E aí é a hora que a gente pergunta assim para todo mundo, né? Você é feliz? Cadê essa felicidade que eu tanto procuro, né? Será que eu encontro essa felicidade? E a gente começa a pensar então que as lacunas de vida, elas têm a ver com a nossa felicidade. Porque a gente pensa, bom, para mim ser feliz é isso aqui, mas para um outro isso vai ser bem diferente. E a gente começa a ver que a gente tem várias diferenças, inclusive divisões do próprio mundo. E o que a gente acredita, né? Bem no início, isso assim, que os iguais, eles se protegem. Então, a gente tem aqui, por exemplo, os rotarianos. A gente tem as pessoas da BROW. Nós, na vida inteira, a gente cria grupos, porque esses grupos, nós nos identificamos com eles, e eles são importantes para que a gente faça laços, né? Cada um aqui faz um laço com alguém, né? Fala onde é a cidade, fala, nossa, que cidade boa, já fui para aí, eu gosto, né? Alguém fala, eu sou da Broche, que era de BH, nossa, que interessante, a gente está aqui em Brasília. Então, a gente tem um momento de identificação com essas pessoas, e isso é extremamente importante para a gente fazer laço com as pessoas. Senão só fica nó, né? É uma diferença que é uma diferença e a gente não consegue fazer esse laço. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente quer eliminar essa diferença, porque aquele outro incomoda, né? E aí o Freud vai falar que a gente tem três fontes do nosso sofrer. A primeira é a natureza. Quem controla aí um furacão? Ninguém. Quem controla um terremoto, um tsunami? Ninguém. Então, a gente não tem poder sobre a natureza. Ele vai falar em um segundo momento que o nosso corpo também é uma fonte do nosso sofrer, porque a gente não controla o nosso envelhecimento, a gente não controla as nossas doenças, elas aparecem e a gente tenta dar conta delas. E um terceiro momento, ele vai dizer que o outro, vocês, é o motivo do nosso sofrimento. Porque para eu lidar em uma comunidade, em um grupo que eu preciso me pertencer, eu preciso me identificar, isso também me incomoda, porque eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso ser o que eu quero, tem sempre alguém que vai me limitar. Então, um exemplo simples que eu gosto de dar quando eu falo sobre isso, né? Se a gente falou do calor e da seca de Brasília. Se eu estou com calor, eu não posso simplesmente sair na rua e falar, não, estou com calor, vou tirar minha roupa. A gente usa subterfúgios para isso. Como? Coloco uma roupa mais fresca, eu ligo o ar-condicionado, eu tomo uma água, eu me abano com leque. A gente cria possibilidades para lidar com esse desconforto. E aí, pegando essa metáfora aí do calor, a gente pode colocar isso para a vida toda. Como a gente faz arranjos e rearranjos, porque o outro incomoda a gente. O outro faz a gente sofrer. Então, quando eu falo das lacunas de vida, eu falo em mim, porque tem a ver com a minha relação com os outros. Nessas relações, o outro, ele acaba me constituindo, porque eu me identifico com ele, desde lá de pequena, com meu pai, com minha mãe, com os meus amigos. A forma que a gente ama hoje é a forma que a gente aprendeu a amar lá na infância. Então, a gente tem que fazer algumas coisas com essas lacunas que aparecem na nossa vida. Eu fiz poesia, né? Eu fiz um livro, eu escrevi sobre isso, justamente porque foi uma produção minha acerca de vários desconfortos, né? De vários momentos que a gente se depara com desconforto. E diferente, por exemplo, da psicologia, a psicanálise ela vai trazer muito esse lugar que o desconforto faz parte também da felicidade. O desconforto, a felicidade não é a ausência de desconforto, é você saber lidar melhor com isso a hora que aparece. Seja pela natureza, pelo seu corpo, pelo outro, a gente consegue lidar melhor com isso. Então, em vários momentos de desconforto, eu gosto de escrever. É engraçado que não é normalmente um momento feliz. Eu gosto de escrever nos momentos desconfortáveis. E aí, eu até deixei aqui de cola uma frase que o Freud fala, que eu acho fantástica. Ele diz assim:
A pessoa feliz nunca fantasia, somente a insatisfeita. As forças motivadoras das fantasias são os desejos insatisfeitos. E toda fantasia é a realização de um desejo. Uma correção da realidade que está insatisfatória. E aí eu queria frisar essa frase. A pessoa feliz nunca fantasia, somente a insatisfeita. Você vai desejar algo para além do que você tem se você está super satisfeito com a sua vida? Não vai. Você vai desejar conhecer algum lugar se você está muito satisfeito com a sua realidade, você não vai querer nem viajar, né? Você vai querer fazer mais coisas se essa insatisfação não vier? Provavelmente não. Então, o Freud, ele junta muito isso, a insatisfação que a gente tem na vida com a gente poder fantasiar, a gente poder criar, a gente poder ir além. Porque senão a gente para ali no mesmo lugar, né? E sucumbe dali. Então, aí eu queria entrar nos 3 capítulos do meu livro. O primeiro capítulo chama Das Pontes que eu construí. Porque lembram da lacuna, do abismo, da ponte? Então, um primeiro momento, eu penso justamente nas pontes que eu construí ao longo da minha vida. E eu vou ler um poema de cada capítulo para vocês. Eles são curtinhos, e esse eu acho que muitas pessoas se identificam, em especial as mulheres. Não sei porquê, mas as mulheres se identificam nesse. Se chama Saudade. Diz assim: ao fechar os olhos em minha cama, recordo-me de tantas fantasias. A mais fascinante ainda é aquela que nunca vivemos. É assim que a saudade também existe na falta. Falta na realidade o que já foi presente na minha imaginação. Então, eu acho que é justamente esse ponto, né? O que é que falta que a gente acaba imaginando e precisando dessa imagem para que a gente sonhe com isso, né? O sonho, ele não vem à toa. Ele vem justamente para que a gente possa construir algo para chegar nesse sonho, nessa ponte. O segundo capítulo do meu livro, eu coloco sobre os abismos. E aí, para a gente sair um pouco do abismo como algo ruim, eu coloco dos abismos que me encantam. Quem me conhece sabe que eu adoro natureza e principalmente alturas. Adoro alturas, adoro os abismos, adoro me sentir pequena em uma imensidão. Então, para mim, os abismos, eles me encantam. E esse foi o nome do segundo capítulo por isso. Os abismos, eles podem encantar. Eles não precisam dar apenas vertigem, né? Justamente porque a gente vê que existe algo para além de mim, para além de você, para além desse momento que a gente vive, que às vezes a gente está vivendo um momento muito doloroso, e acreditamos que esse momento, ele nunca vai passar. Então, quando a gente entra ali no abismo e olha aquele abismo, a gente consegue realmente ter esse lugar da imensidão. E aí eu vou ler um segundo poema, que normalmente esses homens se identificam. Desejo. Como um ladrão que foge, vejo-te correndo do seu desejo. Milhas de distância, na possibilidade de um encontro. É assustador vê-lo chegar perto. Assim, você se esconde. O lobo que se apaixonou pelo cordeiro. Vivendo de pavor, ou ele ou eu. A grande escolha que nunca se escolhe. É preferível viver correndo, querendo. Eu gosto de pensar nesse poema justamente nessa parte dessa ambivalência que a gente sente. De muitas vezes a gente quer alguma coisa, mas ao mesmo tempo a gente se retrai. Ao mesmo tempo que a gente quer esse encontro, a gente acaba nunca escolhendo, porque se eu não escolher, na verdade, a circunstância escolhe por mim. Eu discordo um pouco disso. Eu acredito que não escolher também é uma escolha. Em cima do muro, né, aquela famosa metáfora, também é uma escolha. Você está ali em cima. Então, você não quer descer de um lado nem do outro, mas você escolhe ficar em cima. E isso também tem implicações e consequências. Então, às vezes a gente fica nesse lugar de não querer escolher, como se as circunstâncias fossem escolher, mas que na verdade a gente acaba vendo que as circunstâncias elas escolhem de acordo com a nossa posição ali em cima, de não descer. E o terceiro capítulo
eu chamo de as lacunas entre pontes e abismos. Justamente para a gente pensar que as lacunas elas podem ser essas pontes e também podem ser esses abismos. Não precisam ser um ou outro. Isso também é bem interessante, porque a gente costuma pensar que tem que ser um lugar ou outro, né? Então, ou eu amo alguém, ou eu odeio alguém. E a gente entende na psicanálise que o oposto do amor não é o ódio, sabiam? O oposto do amor, na verdade, é a indiferença. Porque o ódio, ele também é um lado, digamos assim, do amor. Você já viu quanta energia a gente precisa para odiar alguém? Para brigar com essa pessoa, para gritar com essa pessoa, para falar mal da pessoa, para estar com essa pessoa o tempo todo, nomeando ela, nomeando sobre ela. Quando a gente fala o oposto do amor, como a indiferença, é um lugar indiferente, é um lugar que eu não necessito destinar a minha atenção, a minha energia, a minha fala, o meu olhar. Então, sempre quando vocês pensarem aí, estou odiando alguém, tem um pouquinho de amor aí. Um amor velado, né? Que talvez ele precise ser revelado. O amor e o ódio, eles estão juntos. Eles não são um ou outro. Porque senão a gente entra muito em uma coisa infantil. Sabe da história infantil? Que a bruxa é a má, né? E a fadinha é a boa. E a gente faz uma dicotomia ali do ser, que tem o bem e o mal, o anjinho bom e o anjinho mal. Só que, na verdade, a gente é integrado. A gente tem o bom e o mal. A gente tem o amor e o ódio. A gente tem, inclusive, a necessidade, muitas vezes, de se afirmar bom para que as pessoas não vejam a parte ruim. Ou ainda, com os pacientes que eu atendo, eu vejo isso muito. Não ter contato com a parte agressiva, que tem raiva, justamente para ficar nessa imagem de ser um ser bom, um ser que ama, um ser que está ali fazendo laço apenas. A gente precisa muitas vezes odiar um pouquinho, gente, também, para que a gente saia, né, de certas situações, para que a gente se afaste dessas situações. Então, quando eu coloco no meu livro lacunas entre pontes e abismos, é para pensar que a lacuna pode ser os dois, né? A lacuna pode ser uma ponte, ela pode ser um abismo, e tudo ao mesmo tempo. E aí eu vou ler um poema dessa parte também, da terceira parte. Chama Dos Buracos que eu carrego. Diz assim: havia um buraco bem ali onde se podia ver, ali no meio do peito, e era grande. Não gostava de como aparentava, vazio, sem nada. Parecia pedir para ser consertado, preenchido. Afinal, era um buraco. Antes já fora todo, pleno. Tentei de várias maneiras, com carinhos, comidas, estudos, viagens, trabalhos, pessoas, nada parecia ter a forma certa. De certo modo, eram prazerosas, mas eu fazia força demais para mantê-las, para não ver aquele furo no meio do peito. Eles apenas não pertenciam ali. Fui me cansando, já não tinha o mesmo prazer ou forças. Foi aí que vi o meu buraco e tentei brincar com ele. Tal como ele era, redondo, furado, vazio. Comecei a correr e ele produzia um som tão diferente. Ouvi então uma melodia suave, nunca ouvida antes, e era meu buraco que fazia. Descobri que eu gostava daquele som, que só fazia com esse buraco vazio. Descobri também que ele não precisava ser consertado. Funcionava muito bem sendo buraco. O furo estava lá e tinha uma outra função, a de uma vez não tamponado, produzir o meu som. É esse. Eu gosto muito dos buracos que carrego, porque eu acho que ele diz também dessa metáfora sobre as lacunas. Cada um carrega um buraco, um destino, como eu disse antes, que a gente precisa encontrar o nosso. Cada um vai encontrar um destino. Por isso que a gente não pode nomear o que é felicidade para um sujeito,
Porque para ele, o destino dele na vida, a felicidade para ele na vida é completamente diferente. E a gente fica tentando, por vezes, preencher esse buraco com diversas coisas. Como eu disse, viagens, pessoas, comida, carinhos, trabalho, e nada preenche. E a gente vai vendo que a gente fica se esforçando tanto para manter isso e que, na verdade, acaba trazendo mais infelicidade. Saber lidar com esse vazio, esse buraco no peito, como eu disse, quando essas situações aparecem que nos deixam desconfortáveis, é algo muito saudável para a gente começar a pensar como sujeitos. Porque a gente vai se deparar alguma hora com esse desconforto. E o que a gente faz dele ao meu ver, o mais importante. O que a gente consegue fazer do buraco do nosso peito. E muitas vezes a gente tenta tamponar esses buracos com o que a gente já escutou de alguém. Por exemplo, alguém me disse que isso aqui seria bom para mim. Eu vou lá e faço. Por que não? Né? Isso aparece, sabe aonde? Escolha profissional. Eu vou escolher profissionalmente isso porque meu pai, minha mãe, minha irmã, minha amiga, uma pessoa que eu conheço que é bem-sucedido me disse. Aí você vai lá, faz o curso e fala, nossa, mas eu não tenho o mesmo prazer, a mesma alegria em fazer isso. Mas por que não? Né? Justamente porque para aquela pessoa aquilo é desejável, mas para você não tem a mesma relação com isso. É que a gente tem uma coisa que eu gosto muito de pensar, que é um espelhamento. Então, se aquela pessoa é feliz daquele jeito, nossa, eu vou pegar o mesmo lugar porque eu também vou ser feliz igual. Só que a gente recai naquele problema, né? Felicidade é de um para um, não é o coletivo. Então, como é que eu vou pegar algo que me disseram que eu ficaria feliz? Eu vou nesse lugar e falo, putz, não é isso. E a gente faz isso na vida inteira. Ah, esse trabalho é melhor, essa casa é melhor, essa viagem é melhor. E a gente tenta fazer com que esses objetos, eles sejam objetos da nossa satisfação, que sejam lugares que a gente vai ficar muito satisfeito. E quando a gente vai se relacionando com eles, a gente vai vendo que não é bem assim, né? Não é bem assim porque esses objetos, eles sempre carregam ali um quê de insatisfação. Por exemplo, quem nunca se relacionou com alguém, e a gente trata em psicanálise objeto também uma pessoa, justamente porque a gente está falando de um vazio, de um buraco, quem nunca se relacionou com alguém e falou assim, nossa, não era nada daquilo que eu pensava. Essa frase é muito comum, porque a gente pensa assim, eu vi essa pessoa como eu sou, não como ela era. Ou eu, nossa, mas eu nunca imaginava, nunca deu nenhum sinal. Será que nunca deu um sinal ou você que nunca viu, né? Porque as pessoas se mostram o tempo todo. Então a gente começa a se relacionar com as pessoas não por quem elas são, mas por quem nós somos. Você nunca viu quando a gente está encontrando alguém depois de algum tempo, você fala assim, fulano tá chateado comigo. Não aconteceu nada. Mas você naquele dia talvez não esteja tão bem. E aí você projeta no outro um sentimento que você está sentindo, porque você não está assumindo ali muito bem para você que você está sentindo aquilo. A gente não se relaciona com o outro como ele apresenta pela gente. A gente se relaciona com o outro com os nossos sentimentos, com aquilo que nós somos. E a gente faz isso o tempo todo. Por isso que muitas vezes a gente não reconhece alguém depois de muitos anos. Porque essa pessoa, ela acaba saindo um pouco desse lugar que eu imaginei. Ela começa a aparecer na realidade dela. E aí a gente começa a ter os embates. Nossa, mas isso aqui nunca apareceu. Nossa, eu não gostei disso aqui, não. Isso aqui não dá para mim. Né? E a gente acaba até, por vezes, se afastando, justamente por esses embates que acontecem entre aquilo que eu imaginei e aquilo que se apresenta. Então, essa expectativa e frustração e satisfação, isso oscila o tempo todo na vida. Então, a gente tem uma felicidade que ela é assim, na verdade. Ela não é uma reta, uma constante. Como muitas vezes a gente escuta por aí, né? É só pensar que isso vai se realizar, faltou esforço, é justamente porque esse lugar é seu de felicidade, vai lá. Eu me lembro, eu ia muito para a fazenda com os meus pais, né? E eu me lembro uma vez que eu fiz um misto quente para eu comer. De manhã, assim, misto quente.
pão, queijo, presunto, ali, misto, chapa, e fui comer. E a gente tem o costume de sentar na varanda. E estava sentada, eu lembro, minha mãe, minha tia e eu. E eu estava comendo esse misto. Gente, eu amo comer. E esse misto, para mim, ficou ótimo. Ficou com a casquinha crocante, queijo derretido, igual eu gosto. E eu estava comendo com uma boca muito boa. E a minha tia olhou e falou assim, Jéssica, me dá um pedaço? Você está comendo com a boca tão boa e eu quero um pedaço. Aí eu falei, claro, toma. E ela comeu. Mas ela não teve a mesma satisfação que eu estava tendo comendo esse misto. Ela não teve o mesmo lugar que eu estava tendo com esse misto. Porque a minha relação com esse objeto, a minha relação com isso, é a minha relação, por exemplo, com a escrita, é a minha relação com aquela pessoa. Por mais que a gente olhe e queira também a mesma coisa, naquela famosa frase, né, da grama do vizinho é sempre mais verde, às vezes você só quer a mesma relação que ela está tendo com a grama, mas que a sua não é uma grama, é uma outra coisa. Então, minha tia me pedindo um pedaço, o que que ela queria? Ela queria ter a mesma satisfação, o mesmo prazer que eu estava tendo ao comer esse misto. E ela pode até ter gostado. Ah, é um misto, né? Tava bem feito e tal, mas não era aquilo. Porque isso é de algo particular, subjetivo meu. E isso a gente pode pensar com várias coisas. De quantas vezes na nossa vida a gente não faz isso, né? Então, eu falo que essa é uma metáfora do misto quente, porque é justamente esse lugar que a gente se relaciona com as coisas. Tem um outro poema aqui que é bem curtinho, que eu chamo de Delírio. É uma pergunta. Alguém pergunta assim: o que se deseja? Aí o outro diz: ser livre? Aí o outro responde: e o quanto se está disposto a perder do prazer de se enganar? Então, se você quer uma liberdade, quanto que você está disposto a perder do prazer de ter os seus enganos ali durante o dia? De ter ali os seus pequenos momentos de satisfação, que você sabe que não é bem aquilo, mas você está ali e vai, e continua, né? Que liberdade é essa, né? Que preço dessa liberdade? Então, é importante a gente pensar qual é essa liberdade, qual é essa felicidade e como elas se associam. Porque também, já abri outra aqui, que é outro dos curtinhos, eu digo assim, sobre se permitir. Viver em meio a aspas é sufocar o nome próprio. Fale. Então, para mim, era muito isso, né? Eu não queria mais viver em meio às aspas. E eu acabei falando, né? Eu acabei escrevendo. E a escrita é em nome próprio, justamente porque é uma escrita pessoal, intransferível, que a gente fala de algo que é muito íntimo. Só que, olha só, voltando à metáfora do objeto do misto quente, eu escrevi esse livro. Cada um que ler esse livro aqui vai ter uma outra relação com o meu livro. Vai lembrar de alguma coisa, vai se emocionar em um, vai ficar com raiva de outro, porque meus poemas, às vezes, eles não são muito fáceis de ler. Então, isso vai acontecendo. Justamente porque ninguém vai ter a mesma relação aqui. Porque vocês têm uma história por trás. E essa história, a hora que a gente lê, ela vem à tona. Ela vem à tona porque ela também lida com o que tem desse interior e coloca para o exterior. Eu costumo dizer que é de dentro que se fala e é para fora que se escreve. Então, cada um vai ler também de uma forma que vai ser para dentro, né? Essa leitura vai ter efeitos para dentro. Justamente porque é um lugar que não dá para ter a mesma relação com todo mundo. E eu acho isso muito bonito, porque é aí que a gente marca um ponto que me fez escolher a psicanálise, que é o da diferença. A psicanálise ela vai escutar cada um na sua singularidade, na sua simplicidade, mas principalmente na sua subjetividade. Então, não tem como eu pegar uma forma de bolo e colocar para todo mundo que eu atendo. Eu preciso ouvir aquele desejo, aquela pessoa, aquele sujeito. E, principalmente, enaltecer e saber qual é a diferença daquele sujeito para outro. Ah, um tem depressão, outro também. Não são os mesmos sujeitos. Ah, mas um tem uma questão assim que é muito similar a essa, sim. Mas cada um aprendeu e se constituiu de uma forma. Então, essa diferença, para mim, ela é muito marcada na minha vida.
inclusive na minha profissão. A forma que eu escuto, a forma que eu escrevo, a diferença, inclusive, de cada um aí que lê, né? Que lê um livro, que gosta, que não gosta, que desgosta, porque tem algo que a gente não consegue pronunciar, mas que talvez na escrita a gente consiga chegar um pouquinho mais perto, né? A gente continua escrevendo, escrevendo, não sabemos direito aonde isso vai dar, tanto é que eu já escrevi, eu já tenho outro livro pronto, que ainda não está publicado, mas já está escrito, porque a gente não para de escrever, né? Publicar é uma outra coisa, escrever é um outro momento, né? Então, eu tenho esses momentos de escrita justamente porque, ao meu ver, voltando ao título aí do encontro de hoje, é o que eu fiz com as minhas lacunas, né? As lacunas de vida em mim, eu acabei escrevendo. Então, queria depois, né, saber de vocês, como é que foram essas lacunas criadas e o que vocês também fizeram com essas lacunas. Porque elas existem aí. A gente às vezes para dar um valor ali para elas, outras vezes a gente tenta deixar ali em stand-by, mas ela volta cobrando um preço, muitas vezes. Bom, eu queria ouvir também vocês, então vou ficar por aqui e aí a gente vai conversando mais. Muito bem, Jéssica. Foi belíssima a sua palestra. Acho que cumpriu o que se podia esperar, essa visão dos dois lados, né? A visão da psicanalista com a visão poética, né? Você conseguiu conciliar e nos explicar essas lacunas, esses vazios dos dois lados, né? Foi muito interessante. Você mostrou uma capacidade enorme, uma grande inteligência e um sentimento muito grande para poder conciliar isso. O ser humano não é só inteligência, tem esse lado da intuição que complementa, não é? A inteligência só, você seria um computador. Você tem esse outro lado da humanidade, o sentimento da poesia, e você trouxe isso e soube conciliar isso muito bem. Isso é, acho que, o ser humano do futuro, que trará bondade, beleza. Foi muito boa a sua palestra. Eu gostaria de abrir agora para as perguntas, para, com certeza, nós teremos pessoas que gostarão de aprofundar alguma coisa do que você disse. E gostaria também que você indicasse como é que as pessoas poderiam adquirir o seu livro, tá? Para onde é que elas podem se dirigir, as livrarias que já têm o livro disponível, tá? Faça esse favor. Está aberta as perguntas para a Jéssica, por favor. E eu tenho a falar para a Jéssica, eu passaria a noite toda aqui escutando a Jéssica, realmente envolvido nessa conversa dela. Muito gostoso. Mas uma coisa me chamou a atenção, Jéssica. Quando você falou do primeiro capítulo, Pontes da Minha Vida, eu percebi que você se emocionou. Como que isso? Pessoal, você falando aí, mas você trouxe a pessoa, não sei se foi só eu que percebi realmente ou isso realmente existiu aí. Quando você falou, foi falar Pontes da Minha Vida, ali do primeiro capítulo, eu percebi que você trouxe uma emoção muito forte aí de alguma coisa que, sei lá, você colocou no livro e está por trás disso, alguma coisa aí. Poderia falar sobre isso?
Eu não entendi muito bem. Na hora que eu li o poema, foi? Não, quando você frisou os capítulos, você primeiro, segundo e terceiro, aí você falou que você foi ler aquela poesia dentro Sim. Pontes da Minha Vida, eu percebi que você, sei lá, travou ali um momento, emocionou alguma coisa, não sei. É verdade isso? Não. Eu não sei te dizer o que foi, não, mas eu acredito que das pontes construir, né, que é o capítulo, são pontes que é importante a gente ter, né? E eu acho que eu sou muito ponte, né? Eu acho que, como eu falo das lacunas de vida em mim, tem a ver com esse lugar de ponte. Ser ponte para o outro, ser ponte na vida, e eu falo de um lugar do poema da saudade, né? Que a gente muitas vezes precisa imaginar algo que falta na nossa falta algo na realidade, mas que é presente na imaginação para que a gente possa fazer essa ponte, né? Então, para mim, fica muito marcada essa parte quando eu falo, né, nessa ponte que liga um lado ao outro. Mais perguntas, por favor? Jordivar, você que é um Jéssica. perguntador. Socorro. 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 Não, eu não quero perguntar, eu quero cumprimentar você. Realmente, como o companheiro Abreu falou, a gente passaria a noite escutando. Você desenvolveu bem o tema, mas eu queria acho que eu tenho uma pergunta assim. Lacunas. Essa eu acho muito interessante, o título, mas eu queria saber, essas lacunas, para você, são vazios? São vazios da vida que você atravessou? Você chamou de pontes, mas seriam os vazios? Me parece que é uma coisa assim. Você tem como explicar assim, mais ou menos isso? Eu não sei se eu entendi direito. É que eu coloquei lacunas e eu também falei dos buracos, né? Que eles são vazios. Eu penso muito que nós todos temos uma lacuna no singular, uma lacuna que funda a gente como sujeito, que é quando a gente se desprende ali de um outro. A gente se desprende do pai, da mãe, a gente começa a ser um sujeito para além desse desejo. E é uma lacuna que ela é super importante, porque é um sujeito, na verdade, ele não se constitui sujeito sozinho. Sabe aquela história do Mowgli, né? Ah, vamos deixar ele lá na selva e ele vai virar quase um humano. Mentira, né? Ele morre, não se torna humano. Porque um sujeito, ele precisa de um outro para se constituir. Mas em algum momento ele também precisa se separar. E quando ele se separa, eu estou chamando isso dessa primeira lacuna. Só que durante a vida, a gente tem várias, né? Várias lacunas. E que, assim como eu falo no poema dos buracos que carrego, que o buraco funciona muito bem vazio, porque o buraco ele precisa ser vazio para ser buraco, a lacuna eu penso a mesma coisa. As lacunas elas funcionam muito bem sendo lacunas. Justamente porque se a gente tampa a lacuna, acabou. Não tem ponte, não tem abismo. Então as lacunas elas funcionam muito bem sendo lacunas. E que a gente muitas vezes fica tão desconfortável com elas que a gente tenta tamponar. Minha avó, quando eu falei do nome do livro, ela falou assim: Nossa, mas na próxima escreve um livro mais alegre. Porque lá você está muito, como é que ela falou? Você está muito lacunar, menina, uma coisa assim. Porque era justamente isso, né? A gente tem a ideia da lacuna como algo pesado. E para mim, uma lacuna, ela é tão bonita, porque a gente precisa ter uma lacuna para que a gente possa traçar uma ponte. Aquilo que é cheio, eu tenho um escrito que eu falo isso. Imagina esse copo cheio, né? O que é cheio, ele não permite que se troque, que se toque, né? O que é cheio, ele não tem troca, ele já está completo. Como é que eu troco com alguém que é cheio? Não tem. Então, a lacuna, ela permite que a gente consiga trocar com o outro, porque o outro também tem uma lacuna. Ele também tem isso, que permite que ele me ame, inclusive, porque se ele for completo e o amor dele bastar, por que ele vai me amar? Né? Então, a lacuna, ela faz parte da nossa vida. E que a gente possa saber interagir melhor com ela. Usá-la. Eu gostei também, eu não sei, você falou uma coisa que eu acho que todo poeta, ou quem tem o espírito poeta, por que o poeta tem que sofrer?
para poder escrever, não é? É no momento mais difícil que você, um sentimento qualquer, uma coisa que você escreve. E normalmente você escreve bem, você escreve bonito, com sentimento, com alma. Por que tem que ser assim? É raro a gente conseguir ter uma verve da fala quando você está muito feliz, você nem lembra de escrever, não sei se é assim. Para mim, eu acho que essa sua colocação dá uma boa reflexão, junto com esse pensamento do Freud, né? A pessoa feliz nunca fantasia. Não sei, Uhum. eu acho que fantasia sim também, mas não sei. Uhum. Você que é poeta. Você falando, Socorro, me lembrou muito aquela frase: ostra feliz não faz pérola, sabe? Porque precisa de um certo sofrimento ali. Eu não Precisa. acho que os poetas e os escritores que sofrem, não. Acho que todo mundo sofre. Viver já é um pouco de sofrimento, né? Só que a gente consegue, de certa forma, tentar traduzir um pouquinho esse sofrimento em palavra, sabe? Eu acho que tem gente que faz arte, tem gente que pinta, tô vendo vários quadros aí atrás de você, tem gente que pinta, tem gente que dança, eu também danço, adoro dançar. Nos meus momentos felizes, por exemplo, a dança vem que vem, assim, à tona, porque para mim é muito importante. Então, cada um vai ter uma forma de sentir isso e de elaborar, né? Então, acho que tem gente que quando fica triste, elabora de várias formas, né? A minha eu sinto que é muito na escrita. Tá bom. Muito Deixar outras bem. pessoas falarem. Tem Boa mais? noite. Boa noite aí, Jéssica. Queria lhe parabenizar aí pelo livro, né? Eu estava aqui pensando, você traz umas boas reflexões aí para a gente, né? A gente tem que parar e refletir um bocado. Parabéns aí pelas suas colocações, pelo livro, né? Garanto que a Eliane está feliz aí, viu? E o Enio também. Um abraço, porque a gente que é pai, a gente tem essa extensão. Eu vou passar aqui que o Silvanis quer falar contigo. Boa noite, companheiros. Boa noite, Jéssica, especialmente a palestrante do dia. Eu estou muito feliz em estar aqui participando deste momento que, de uma maneira ou de outra, a gente está tendo assim conhecimento do que realmente acontece com a gente na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu já conhecia você, porque eu sou rotariana, e também do grupo de pescaria, que teve uma pescaria aí, que teve uma confraternização na sua casa, e esse dia eu tive o prazer de conhecê-la e lá com o pessoal. Mas eu só queria parabenizá-la pelas suas considerações. Eu, pessoalmente, aprendi muito e me identifiquei naquela maneira quando você disse que cada um tem sua essência, sua particularidade, sua diferença, que aí é onde vai ter o grande ganho na troca de um para outro, né? Você dando esse conhecimento para o seu semelhante, para a pessoa que você convive. E me identifiquei mais ainda, porque essa lacuna específica, até discordo, assim, que a gente não tem só com o sofrimento. Essa lacuna, ao meu ver, isso é uma coisa pessoal minha. A gente tem na alegria também. E basta a gente encontrar, a meu ver, uma maneira de exteriorizar isso que acontece com você. Eu, pessoalmente, eu escrevo também. Eu estou com essa rotina de escrever. E, às vezes, quando é que eu escrevo? Eu escrevo quando realmente eu passo por uma tristeza profunda, que é a maneira como eu me exteriorizo. Parece que eu lavo a minha alma. Parece que aquele buraco é preenchido. E, por outro lado, eu também escrevo quando eu estou muito alegre. Que aí, o que acontece? Eu não sei, a minha pergunta é essa para você. Seria, então, um buraco imaginário? Porque quando eu estou triste é um buraco. E quando eu estou alegre? Queria só que você fizesse esse comparativo, até para mim me identificar, porque eu estou assim, no futuro eu vou fazer como você.
eu vou, como é que diz, publicar. Mas ainda é uma coisa muito tímida, que eu converso comigo mesmo, tipo um diário, mas que me faz muito bem, Jéssica. É assim, eu sei que você é psicóloga e psicanalista nessa área aí, mas eu me sinto tão bem quando eu consigo exteriorizar tanto um como o outro, é esse sentimento que você falou. Muito obrigada. Tem uma Eu penso perguntinha que para falar. cada um de nós que estamos aqui presente, você plantou uma sementinha O e escritor assim mentiroso. se identificou com cada um desses O poemas. artista mentiroso. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho aí, pelo agradecimento. E eu concordo com você, em partes, no sentido da lacuna, que ela também é uma coisa positiva. Porque, por exemplo, como eu disse um pouquinho antes, né? Se a gente se preenche tanto e a gente se basta, a gente não vai amar o outro, não. O outro, ele não, não tem nada ali. Então, a gente precisa, de certa forma, do outro. No início, né, a gente tem uma tentativa aí de preencher com o outro que sabe que eu sinto, o outro que me conhece, é outro que me ama. Muitas vezes, quando eu não me amo, então a gente acaba colocando o outro nesse lugar. E precisa ter uma lacuna, porque senão a gente nem conversa com o outro, né? O que ele vai me dar? Nada, então nem vou falar. Então a lacuna ela é algo positivo no sentido de eu não gosto muito de positivo e negativo, mas eu gosto de pensar que é algo que faz uma construção. A gente consegue construir, por isso da capa do livro também ser uma construção, porque eu vejo que a gente consegue, né, construir aí pontes com essas pessoas, né? Então, a gente faz laços e enlaces com esse lugar, né? Não sei se eu consegui te responder aí. Mais uma pergunta? Na verdade, boa noite mais uma vez, né? Eu gostaria, na verdade, de agradecer ao companheiro Osto por esse convite maravilhoso de estarmos aqui e a você, Jéssica, por essa noite brilhante. Foi muito bom quando você falou, é de dentro que se fala, é para fora que se escreve. E você fez a gente completar, que é com o coração que se escuta, porque realmente hoje você fez a gente escutar com o coração. E você lá no início falou assim, que construamos junto um novo nome para o livro, o que for, mas, na verdade, você foi falando e eu fui fazendo algumas anotações aqui, e são anotações que os seus poemas, a sua explicação, o seu jeito de falar, nos deixou realmente conseguir enxergar um pouco mais além. E eu coloquei o seguinte, que façamos de nossas lacunas caminhos de vida. Os altos e baixos nos ajudam a construir pontes mentais, pontes de amor e pontes humanitárias. E as nossas ferramentas para isso são o perdão, a felicidade, o servir ao próximo, no caso, enquanto rotariano, a fé e a humildade. E é por tudo isso que a gente consegue construir pontes imaginárias sobre nossas lacunas, que nos protege dos abismos interiores. E você fez eu perceber tudo isso. Só tenho que te agradecer. Obrigada. Obrigada, Aurélio. Deixa eu só falar uma coisa que o Danilo tinha me dito e eu esqueci. Quem quiser adquirir o livro, gente, ele está na Amazon para comprar online, nas Americanas também. E quem quiser também pode pedir para mim, eu tenho alguns exemplares comigo que aí eu posso trazer com dedicatória. Muito bem. Ô, Jéssica, eu tenho uma perguntinha para você. Vamos lá. O Freud diz que a criatividade surge da insatisfação, a fantasia surge da insatisfação. Mas eu já ouvi dizer que todo poeta, todo escritor, todo artista é um mentiroso. Que é preciso, veja bem, um artista de teatro
ele tem que se vestir do personagem, tem que vestir aquele personagem por inteiro e tem que mentir, porque se ele não mentir, ele não interpreta. O poeta, muitas vezes, também é obrigado a fazer isso, se ele quiser escrever. Não é que ele não tenha o sentimento, mas ele tem que simular muito por inteiro. Ele tem que, mesmo que ele não tenha aquele sofrimento, o ser humano, eu entendo, ele tem que simular dentro dele aquela situação para poder escrever. Mesmo o escritor do texto corrido, ele tem que simular, senão ele não escreve. Eu não sei se ele tem que buscar essa fantasia nas lacunas. Acho que a lacuna ela não precisa ser tão natural, ela pode também ser criada. Eu acho que a nossa mente é tão criativa que é capaz de criar lacunas para criar as fantasias e criar as obras. Como é que você vê isso? Veja, eu lembrei. E de vez em quando eles dizem que eu sou um mentiroso. Eu tenho um texto, Danilo, que você me lembrou falando, que é assim: a sua mente atua ou mente, né? E aí você me lembrou também que, primeiro, eu acho interessante a gente pensar o que é a mentira. Quem é um mentiroso? É aquele que mente, que fala mentiras. Mas até para a gente construir uma mentira, a gente diz da gente. Ninguém constrói uma mentira sem se colocar um pouquinho ali. A gente tem que criar uma história, uma fantasia. A gente precisa, de certa forma, nomear coisas ali que não vêm de qualquer lugar, vem da gente. Então, por exemplo, quando um paciente está ali no consultório falando, e às vezes ele mente para ele não se colocar ali, porque ele está com vergonha, ele está se colocando. Porque até para ele criar uma mentira, ele tem que falar dele. Então, talvez nós somos todos mentirosos? Isso que eu acho. Ganhei dele agora. Ganhei. Ótimo. Muito bem. Mais alguma pergunta? Muito bem, podemos, então, agradecer a Jéssica essa palestra maravilhosa, essa noite brilhante para a Abrol. Foram aí 1 hora, mais ou menos, 1 hora e pouco de... 1h30. 1h30 de um encontro muito importante. E nós vamos... Vai sair o segundo livro quando? Olha, ele está pronto aí, já está pronto, né? Mas ainda eu não mandei para a editora. Eu já escrevi, está prontinho, mas eu acho que ainda estou curtindo o Lacunas ainda. Então, eu lancei na pandemia, né? Eu lancei em 2020, acho que eu não falei disso no início. Eu lancei em 2020 na pandemia, até porque eu pensei, eu vou lançar ou não? Porque eu mandei em janeiro e a pandemia estourou em março. E aí, o Eduardo, meu editor, ele me deu o feedback que a gente podia começar a pensar na capa e que a pré-venda começou em agosto do meu livro e o lançamento oficial em dezembro. Então, eu pensei, acho que um livro de poesias no meio de uma pandemia faz todo sentido, que é justamente o momento que a gente está com mais sede de cultura, como você disse, da Abrol, né, no início. Então, para mim foi muito importante essa publicação. E aí, no ano seguinte, que foi agora em dezembro, eu fiz o lançamento presencial.
depois de um ano. Até porque a pandemia já tinha diminuído, já era possível a circulação nesses espaços. Então, ainda eu estou apegada a ele. O próximo, eu acho que em algum outro momento, talvez ano que vem, vou namorando essa ideia. Já fica o convite para você Obrigada. vir aqui novamente. Muito Virei bem. com certeza. Eu acho que minha mãe quer falar. Ótimo. Muito bem. Eliana. O Enio também está aí. Ó. Eliana vai falar? Você está no mudo. Aqui embaixo. Então, Danilo, eu quero agradecer a você, a Zélia, pelo convite, né, com a minha filha, e estou muito satisfeita dela estar aqui, fazendo toda essa palestra linda. Gostei muito, filha, do que você fez. Eu, assim, não tenho muita oportunidade de vê-la falar, né, porque ela fala para outras pessoas. Eu me encantei com ela hoje. Então, assim, muito obrigada por poder estar aqui e poder participar também e ver que ela cresceu muito. Parabéns, filha. Comentário de mãe coruja. Não, mas eu tenho que falar, ué. Mas o convite foi da Abrol, foi levado aos nossos companheiros e muitos já a conheciam também do Voter, e todos ficaram muito satisfeitos. E agora, todos que estão aqui presentes viram a escolha certa que fizeram ao trazê-la. Foi muito bom, brilhante. Muito bem. Muito obrigada, Danilo, pelo convite. Pode deixar que no próximo livro aí virei novamente. Virá de novo, com certeza. Muito bem. Eu queria agradecer a todos e que, de vez em quando, fiquem atentos que nós vamos trazer outras pessoas queremos trazer uma palestra mensal, assim, do tipo dessa, com o vigor e o interesse que nós vimos hoje aqui. Temos que escolher bem só isso. Muito obrigado a todos, então. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, obrigada, Danilo. Obrigado, Tchau, boa tchau. noite. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, Tom, pelo convite. Valeu, Alberto. Prazer te ver, hein? Obrigado, Espero Tom. que Boa esteja noite. bem, Palmas. Aurélio, muito Depois bom. compartilha os contatos da Jéssica para a gente conseguir autografar. Eu vou passar meu Instagram aqui no WhatsApp, no bate-papo, não sei quem tem, mas é só colocarem isso aqui, ó, na barra para procurar. Tá? Eu fiz errado, peraí. Quer que eu te passe o... Põe seu telefone. Você quer que eu te passe o... WhatsApp do outro. Pronto. Eu coloquei o Instagram e o meu e-mail também, para quem quiser. Quer pegar? Parabéns, Jéssica. Maravilha. Maria das Graças. Maravilha, viu? Graça. Muito linda a palestra. Nós chegamos meia hora atrasada, eu e Mário, por causa do computador, que estava dando problema aqui. Que bom que Mas chegou. foi lindo, gostei muito. Obrigada. Parabéns, amiga. Você sumiu, hein, Eliana? Saudade. Pois Qualquer hora eu é. vou ir para reunir. Isso, venha mesmo. Estou com saudade também. Pronto. Um beijão, Então é gente. isso, gente. Boa Tudo noite. de bom. Boa noite a Parabéns. todos. Deus. Boa noite, pessoal. Nota Boa noite a 10. todos aí. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Danilo, Zélia. Tchau, Parabéns, Gracinha. Zélia, Muito Danilo. obrigado. Um beijão para vocês. companheiro. Nota 10 aí pela palestra. Governadores, muito obrigado pela presença. Parabéns, Beijo, Danilo. Zelinha. Boa noite, Zélia. obrigado. Estamos esperando o seu livro agora, hein? Ah, tu falou São o meu. companheiros da Abrol. o Já Até está a próxima. engatinhando, meu filho, engatinhando. De repente sai andando. Rápido. Depois de um ano ele anda, né, Zélia? Hã? De repente Será levanta que e é um sai ano para andando. andar ou como é que é? Como?
Ô, Danilo e Zélia, agora quem sabe vai fluir, porque o neto nasceu, aí eu vou começar a anotar as peripécias do neto. Então, no instante, não estou falando? Meu neto tem 5 dias que nasceu. Beijo, parabéns. Silvanise. Gente, boa noite. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, tô saindo. Olha lá o Mário Sérgio lá, ó. Tudo bom, Mário? Graça, eu tô te vendo agora. Oi, Graça. Ué? Ih, já tem tempo que eu tô aqui. Não, mas aqui eu consigo ver só 4. Eu tô de celular. Ah, você tá no iPhone. Ah, tá Eu só certo. consigo ver 4. Tá joia. Ô, Mauro, obrigado pela presença, viu, Mauro? Espero que tenha gostado. Muito obrigado pelo convite e pela iniciativa. Foi 10. Ó, vozeirão do Mário. O Mário breve, o Mário já acho que esse mês, né? Tomar posse, viu, Mário? Já está tudo arrumadinho aqui, ó. Tá certo. É um prazer. Gente, um beijo para vocês. Beijo. Tudo de bom, um abração. Bom. Zélinha, precisamos nos encontrar, Zé. Pois é, parece, Tomamos a quarta dose. Já tomamos hoje. a quarta dose, já tomamos. Que legal! Já tomamos a da gripe também, tudo junto. Um no braço, outro na outra e pronto. Acabou. Daqui a pouco Legal. não vai ter mais lugar para tomar a vacina, é quarta, quinta, sexta. Ah, já toma tudo, minha filha. Nos braços, nas pernas, por aí a tudo, toma tudo. Tá certo. Um beijo, gente. Tudo de bom para vocês. Pra vocês Um abraço. também. Gente, um Tchau. abraço, viu? Outro. Tchau, abração. Presidente Danilo, você jogou duro, viu, presidente? Hã? Você jogou duro, presidente. Parabéns. Muito bom. Foi boa a palestra, né? Um Governador, abraço, viu? Foi boa. depois Oi. vamos conversar. Rapaz, a gente precisa de mais. Eu é porque eu não estou tendo tempo. Danilo, para você ter ideia, eu levei uma chamada aqui agora que eu tinha uma reunião 7 horas e eu me esqueci, não entrei na reunião, rapaz. É mesmo? É muita Caramba, coisa, né, ó? Ave Maria, eu tô até chateado, cara, porque era uma coisa que eu programei fazer a abertura e tudo, que coisa chata, mas é complicado. Minha internet deu problema, você vê que eu entrei aí e fiquei meio vacilando aí para entrar, e aí entrei e acabei me esquecendo de uma reunião 7 horas. Era só para fazer uma abertura lá, mas é assim mesmo. Vamos para frente, que atrás vem gente. Não tem pra onde correr. Mas a gente não é perfeito, vai fazendo o que pode, né? Não tem não. Perfeição não existe, né, Danilo? A gente não adianta a gente não querer. dá jeito, não. É E a gente tem que ir fazendo melhor e vamos tocando. É isso mesmo. Mas um abraço, parabéns para Pra você, você para também. a Zélia. Foi bacana aí. E a gente precisa conversar, porque tem aquele negócio lá do centro de estudo que eu acho que aquilo é fundamental, cara. Também acho. Vamos dar força agora. Vamos ver como é que faz. É porque eu estou realmente, igual diz aquela adagem popular, né? Eu estou igual charuto na boca de bêbado, que é a pior mentira que tem, né? Qual é o bêbado que consegue apertar nada, Danilo? Verdade. Mas um abraço, meu presidente. Para você Um abraço, também. Um grande abraço. Boa noite, viu? Obrigado. Tchau.